Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia! Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Eu sou o Fábio de Lima. E continuamos nessa semana com os feriados antecipados, determinados pela Prefeitura. Nada de comércio, rodízio de veículos ainda em horário diferenciado. Vamos lembrar que hoje ficam proibidas de circular as placas de veículos com final 7 e 8, das 8 da noite até as 5 da madrugada de amanhã. Só funcionam os serviços essenciais. As medidas fazem parte de um pacote para tentar conter o avanço do novo coronavírus no estado. E o Jornal da Rede Alesp traz mais informações para você. O Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Vamos falar hoje sobre as autuações do Procon São Paulo na fase emergencial, em eventos e comércios que desobedecem às regras do Plano São Paulo. Vamos falar também sobre o projeto de lei 108 de 2021, que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo Estado de São Paulo. Outro assunto bem importante são os projetos de lei de parlamentares da Alesp, voltados às necessidades da população. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. A possibilidade de cassação do deputado Fernando Cury, do Cidadania, acusado de assédio contra a deputada Isa Pena, do PSOL, voltou a movimentar a Assembleia Legislativa de São Paulo ontem, quinta-feira. Essa movimentação continua ainda hoje. Parlamentares foram convocados para a reunião de colégio de líderes com os membros do Conselho de Ética. Uma sessão extraordinária está agendada agora pela manhã, com o objetivo de dar continuidade ao processo de discussão e votação deste projeto. Parlamentares avançam nas discussões sobre o projeto de resolução 8 de 2021, que decreta a perda temporária do exercício do mandato do deputado Fernando Cury, do Cidadania, pelo prazo de 119 dias. O projeto é decorrente da representação da deputada Isa Pena, do PSOL, contra o deputado por quebra de decoro parlamentar em ato ocorrido no plenário Juscelino Kubitschek. A reunião extraordinária virtual sob a condução Vamos falar agora com a repórter Melissa Araújo, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Melissa. Tudo bem com você? Bom dia, Fábio. Tudo bem por aí? Melissa Araújo, você me ouve? Eu te ouço. Melissa Araújo, diga o que tem acontecendo hoje aqui na Alesp para os nossos espectadores, por gentileza. Como você já adiantou, Fábio, hoje o dia está bem movimentado, os deputados estão analisando o projeto de resolução número 8, de autoria do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que decreta a perda temporária do exercício do mandato do deputado Fernando Cury pelo prazo de 119 dias. Esse era o projeto inicial. Porém, os deputados ontem, em 3 sessões extraordinárias, questionaram esse projeto, porque, só para que todos entendam, foi o Conselho de Ética, um colegiado de cerca de 10 deputados, 9 deputados e mais a presidente, fizeram a análise dos fatos, para dar um direcionamento aí com esse projeto de resolução. Foi destacado um relator, que era o deputado Emílio de Souza, e o relatório do relator, ele foi baseado num acordo feito entre os deputados para a melhor solução da questão, né? E um voto em separado foi dado fora desse acordo, e esse voto em separado foi o que resultou nesses 119 dias. Por isso, os deputados ontem, nessas 3 sessões extraordinárias, questionaram essa questão
e foram mais de 7 horas de discussões para que os deputados aí deliberassem, conversassem sobre esse assunto que é realmente bastante complexo e delicado. O rito desse projeto de resolução é diferente de um projeto normal da casa. Normalmente, um projeto ele pode receber emendas de plenário, por exemplo, e os deputados acharam que esse poderia receber também, e a Procuradoria da Casa informou ao presidente que não seria adequado, orientou o presidente, né, que não seria adequado receber essas emendas de plenário. Então, os deputados questionaram, e essa uma das grandes discussões do dia de ontem. Os deputados acabaram definindo que hoje seria feito um ajuste desse texto para a votação dos parlamentares, e é isso que eles estão fazendo neste momento no Colégio de Líderes. Então, desde as 9 horas da manhã, os deputados estão reunidos para tentar fazer o melhor ajuste aí desse projeto de resolução para que os deputados procedam com a votação na sequência. Então, a partir das 11 horas da manhã começa a sessão, já com a definição dos líderes do que será o projeto de resolução número 8, qual que será o texto final do projeto de resolução número 8. Como eu falei, é um projeto que tem um rito diferente, mas ele também teve uma visibilidade muito diferente de outras propostas aqui da casa. Então, os deputados têm se manifestado nas redes sociais sobre o assunto, têm debatido bastante. Os debates ontem foram bem intensos, cada um fez os seus posicionamentos, a deputada Isa Pena fez o seu posicionamento, as deputadas da casa tiveram um papel muito significativo nas discussões de ontem, fazendo ali a defesa da deputada Isa Pena e da situação como um todo, mas os parlamentares também, os homens, né, os deputados, também se posicionaram com relação a esse assunto. Então, não havia, é importante a gente destacar aqui sobre o papel da Procuradoria da Casa. No regimento interno, não havia uma previsibilidade tão clara com relação ao rito neste caso, num caso específico como esse. Então, por isso que o presidente achou por bem consultar a Procuradoria da Casa para tomar a melhor decisão. Essa é uma orientação, e isso o que os deputados também colocaram aí na conversa que tiveram nas sessões de ontem, que, na verdade, esse parecer da Procuradoria é uma orientação que pode ser seguido ou não, uma vez que o plenário é soberano. Então, a decisão, na verdade, a decisão do plenário pode sobrepor todas as outras, obviamente que respeitando aí a Constituição Federal, a Constituição Estadual e, claro, o regimento da Casa. Então, hoje os debates devem ser acalorados também. Pode ser que tenhamos aí mais 7 horas e meia de discussão, como tivemos ontem. Pode ser que os deputados resolvam votar antes. Tudo é possível no dia de hoje. Aí você pode se perguntar, mas por que 7 horas e meia de discussão? Isso também tem uma previsibilidade dentro do regimento da casa. O presidente pode chamar por dia até 3 sessões extraordinárias. Cada sessão tem um tempo de duração de 2 horas e 30 minutos. Então, como ele chamou 3 sessões ontem, foram, então, 7 horas e meia de discussão. Então, a gente vai acompanhar o dia de hoje, que vai ser bem intenso, assim como o dia de ontem. E ao longo da programação, a Rede Alesp vai ficar o dia inteiro aí ao vivo com a transmissão desse debate no plenário, Fábio, e eu volto no jornal para dar maiores detalhes. Vou acompanhar lá e trago informações aqui para o jornal, para que a gente fique
muito bem atualizado. É possível, tudo indica que havia uma possibilidade desse novo texto do projeto ser uma cassação ou uma suspensão de 6 meses. Tudo indica que será a suspensão de 6 meses, mas tudo vai ser decidido efetivamente pelos deputados nesse momento no Colégio de Líderes, e após a gente vai saber qual foi a definição na sessão que começa às 11 horas da manhã. Eram essas as informações que eu tinha para você, Fábio, e volto para contar mais detalhes do que está acontecendo no plenário Juscelino Kubitschek. Araújo, como você mesmo descreveu, vai ser um dia intenso. E a gente volta a conversar no decorrer do jornal, e os nossos espectadores aqui do Jornal da Rede Alesp não vão perder nada. Durante todo o dia, as informações mais quentes aqui do Legislativo para vocês. E vamos agora com nossa primeira entrevista do dia. Nós vamos falar sobre o Comitê Blitz, autuações do Procon São Paulo na fase emergencial. Divulgado o balanço atualizado do governo do estado, apontando 99 autuações a eventos e comércios em desobediência ao Plano São Paulo, ao longo de 13.990 ações de fiscalização no último final de semana. 33 locais foram fechados por funcionamento irregular e descumprimento de protocolos sanitários. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Guilherme Farid, chefe de gabinete do Procon. Bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Guilherme, sobre essa Blitz, qual que é o trabalho do Procon? Porque várias entidades estão envolvidas, né? O que cabe ao Procon fazer? Explique para os nossos espectadores, por gentileza. Olha, a atividade cabível ao Procon é a mesma que tem sido aplicada tanto pela polícia quanto pela vigilância sanitária, que é a fiscalização de eventos clandestinos, bem como a fiscalização do cumprimento do Plano São Paulo. Acontece que o estado de São Paulo é um estado muito grande, né? Então nós precisamos da maior quantidade de servidores capacitados na realização de fiscalização para que a gente possa cobrir a fiscalização no maior território possível. Então, todos esses órgãos estão agindo de forma conjunta, de forma integrada, fiscalizando aglomerações e o descumprimento do Plano de São Paulo. Ô Guilherme, como é que é feito esse trabalho? Porque você acabou de destacar, o território é muito grande. Às vezes acontecem festas, aglomerações em diferentes localidades de São Paulo ao mesmo tempo. Como se dá a ordem de prioridades aí das coisas? Olha, tanto o Procon quanto a polícia e a vigilância sanitária têm canais de denúncias onde a população tem feito denúncias de eventos clandestinos ou de situações que estão descumprindo o Plano São Paulo. A partir dessas informações, a gente faz um trabalho de inteligência para classificar aquelas que potencialmente são mais danosas e direcionar a fiscalização àqueles eventos prioritários, na sequência realizando a fiscalização em todos. Então, por exemplo, quando a gente recebe uma denúncia de uma festa que está sendo realizada de forma clandestina, por exemplo, na Zona Leste de São Paulo, a gente vai até aquele local, faz a constatação, faz a autuação e também aproveita para fazer a fiscalização no entorno do bairro, para verificar se não existe outro evento ocorrendo. Então, são equipes reduzidas, né, dentro do seu limite, 2, 3 pessoas acompanhadas de uma equipe pequena também da polícia, que se direciona aos locais com a finalidade de cobrir a maior parte das denúncias possíveis. Agora, Guilherme, eu quero até me aproveitar aí da tua experiência nesse trabalho. Quando essas autuações elas acabam ocorrendo, a fiscalização e a autuação, o que essas pessoas envolvidas nessas aglomerações, nessas festas, alegam? Eles acreditam que não terão punições? O que eles falam para vocês?
Olha, todo tipo de desculpa o possível, né? Está bem claro hoje o que pode e o que não pode. Então, por vezes, a gente chega no estabelecimento, né, que está aberto, a pessoa fala, não, a gente já estava fechando, era só esperando algum consumidor sair. Mentira, né? Às vezes isso acontece 1, 2 da manhã, quando os estabelecimentos já deviam estar fechados há muito tempo. Em outros que a gente vai, não, isso aqui é só uma reunião de amigos, não está aberto ao público. É as mais variadas explicações o possível. O fato é, estão descumprindo as medidas sanitárias e os órgãos estão atuando. E, Guilherme, vocês têm equipe para fiscalizar tudo o que vocês gostariam? Porque até outro dia eu estava assistindo uma reportagem do interior de São Paulo e a pessoa envolvida ali na fiscalização, ela falou, só essa noite nós fiscalizamos 5 lugares, 5 festas irregulares, e se a gente tivesse mais gente, a gente conseguiria ter encontrado muito mais festas aqui na cidade. Isso ocorre de vocês quererem fiscalizar mais e não ter, às vezes, equipe para fazê-lo? Olha, posso falar aí quanto Fundação Procon, né? Gostaríamos sim de ter mais pessoas disponíveis à realização da fiscalização, mas temos respeitado aqui, na medida do possível, também as medidas de controle e as medidas sanitárias, inclusive com os próprios servidores aqui da Fundação, aos quais temos que proteger durante essa atividade. Então, gostaríamos sim de ter mais fiscais disponíveis para a realização da atividade, mas ressalto de contraponto de que o trabalho está sendo feito de um modo muito satisfatório e temos sim conseguido abranger uma boa parte da cidade de São Paulo na fiscalização, bem como no interior, né? Foram, no último mês, aproximadamente 5.500 atos fiscalizatórios realizados. Então, estamos conseguindo fazer uma boa cobertura com base nas denúncias que temos recebidos aqui através da nossa plataforma digital. Agora, você disse que conscientização, que as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Então, quando elas estão em aglomerações desse tipo, quando elas estão em festas, em casas noturnas, no meio da rua, elas sabem que aquilo é errado e elas continuam fazendo. Na sua avaliação, Guilherme, o que está faltando para conseguir aumentar a conscientização das pessoas? O que mais o poder público pode fazer para que essas pessoas realmente fiquem em casa e não saiam para a rua, não façam essas festas incabíveis, né, fora de hora? Olha, Fábio, como você bem colocou, eu acho que a questão no momento é educação e conscientização, né? São os dois principais fatores. E que o Estado continue fazendo o bom trabalho que já vem desenvolvendo, tanto na área da saúde, quanto na área da segurança, quanto na área de proteção e defesa do consumidor. É continuar insistindo na tecla da conscientização, de que essas medidas são importantes para o enfrentamento da maior crise sanitária que o país já atravessou, e isso enquanto ainda não temos vacina disponível para a população toda. E você acredita que essa conscientização virá? Porque a gente está falando em conscientização o tempo todo, a gente assiste os noticiários, todo mundo, profissionais da área de saúde falando fique em casa. Eu já vi matérias com profissionais da área de saúde desesperados, dizendo, estou aqui há várias horas trabalhando, a situação é insana aqui dentro do hospital, por que vocês não ficam em casa? E parece que as pessoas não querem ouvir, né, Guilherme? Um grande problema é o individualismo hoje, né? Seja a pessoa que eventualmente já pegou o Covid, né? Já se tratou, já se curou e acredita que está imune, que não irá pegar, que não transmite mais, né? E essa pessoa relaxa mais, ou pessoas que realmente não acreditam, né? Que de fato de resolução 8 de 2021 perigosa e que o ato individual dela em nada contribui, né, para a coletividade. Essas pessoas, infelizmente, só nos cabe bater na tecla reiterada da educação e conscientização e permanecer com uma fiscalização forte, porque não existe outro caminho, né? O caminho hoje é esse. Guilherme, já houve algum caso aqui no estado que o mesmo estabelecimento comercial foi autuado novamente, cometendo o mesmo delito, o mesmo problema? Olha, eu não tenho essa informação aqui para te dar de um modo muito claro, né? Mas não tive notícias aqui pela Fundação Procon de fiscalização nossa
aqui da Fundação nesse sentido, de que um mesmo estabelecimento, né, voltou a reiterar a conduta infrativa nesse momento. Então, não tive notícias recentes com relação a isso e temos, sim, feito uma diligência constante, inclusive nos locais em que já visitamos, de modo a verificar se estão reabertos ou não. Nesse momento que o Estado está numa fase mais restritiva, Guilherme, que, por exemplo, se a gente anda no trânsito aqui da capital paulista, a gente percebe realmente uma diminuição de carros. Vocês perceberam também que houve uma inibição para que essas festas clandestinas ocorressem? Vocês perceberam também que havia menos gente na rua fazendo essas aglomerações? Houve, nessa semana específica, uma diferença? Vocês perceberam isso ou não? Olha, Fábio, boa parte, né, do comércio, de um modo geral, né, tem respeitado o Plano São Paulo, acreditado nas diretrizes do governo do Estado para o combate à crise sanitária que a gente tem atravessado. São poucos aqueles que ainda insistem no descumprimento ou que ainda não se preocupam, né, com a coletividade, com o impacto que a sua ação individual pode causar. Então, eu te diria que a gente tem sim percebido uma conscientização, a gente tem percebido um avanço nesse sentido com relação à população e que são poucos ainda que insistem no descumprimento das medidas sanitárias, que são medidas para prevenção, são medidas para garantir a vida, né? Então, o que precisa nesse momento é continuar com uma fiscalização forte até que os dados permitam um avanço de fase no Plano de São Paulo. Guilherme, uma curiosidade, né? O PROCON, obviamente, que não recebe só reclamação ligadas à Covid, recebe reclamações de vários tipos. Nesses últimos tempos aí, com o Covid, quais reclamações ainda chegam constantemente para vocês, que nada tem a ver com Covid, mas que o índice de incidência continua preocupando bastante vocês? Olha, historicamente, são alguns setores que ocupam a posição de mais reclamados aqui na Fundação PROCON. São as instituições financeiras, as empresas telefônicas, as empresas aéreas, empresas de turismo e compras online, comércio online. Esses 5 setores são setores frequentes que ficam disputando a primeira posição nos últimos anos. Mas o que a gente teve agravado em razão da pandemia foi a questão do comércio online. Claro, com a restrição, né, de acesso do consumidor direto no estabelecimento aos bens de consumo, este tem se valido do comércio online para fazer a aquisição dos produtos, dos serviços que lhes são necessários ou lhes são de interesse. E temos notado um aumento alarmante das reclamações relacionadas ao comércio online. A principal reclamação é que compra e não entrega. As empresas não estavam preparadas para essa situação que nós estamos vivendo e tem aumentado de forma alarmante a questão da compra e não entrega. Então, o consumidor tem que ficar muito atento a isso, fazer a compra em empresas sérias, porque também, e junto com isso, o número de golpes nas compras online tem aumentado. Muito interessante isso que você está falando, Guilherme. Então, se por um lado a gente se viu até um pouco obrigado, né, a trabalhar mais com compras e vendas por meio da tecnologia, né, por meio do modo digital, né, muita coisa sendo comprada pela internet, sendo entregue de modo delivery, só que aí, por outro lado, o número de reclamações começa a crescer bastante. E você alerta, existem golpistas se aproveitando desse momento que a sociedade está usando mais a internet para aplicar os seus golpes. Exatamente isso. E é importante que aqui, viu, Fábio, você oriente a população, a gente pode orientar a população aqui a uma dica de ouro para evitar cair em golpes. Desconfie quando o produto ou o serviço te procurar diretamente, através de uma mensagem no seu celular que contém um link, através de um e-mail, que também contém um link para acesso àquele produto ou serviço, porque esse é o caminho que os criminosos têm se utilizado para obter vantagens indevidas. Então, desconfie quando o produto te procurar. É melhor o consumidor, quando tiver a necessidade da compra de um produto ou de um serviço,
que ele acesse diretamente o site da empresa, do comércio eletrônico da empresa, para que lá efetue a sua compra. Não efetue compras direto de links recebidos através de redes sociais e através do WhatsApp, porque boa parte dos golpes necessita da colaboração do consumidor. E para a colaboração do consumidor, entenda-se, é o simples clique num link malicioso que vai invadir o dispositivo eletrônico do consumidor e vai dar uma dor de cabeça danada para ele. Guilherme Farid, chefe de gabinete do Procon São Paulo. Eu agradeço a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp com essas informações tão relevantes para os nossos espectadores. Eu que agradeço e sigo à disposição para demais esclarecimentos. É isso aí, quer dizer, reclamações, aglomerações, né? Mesmo com tanta campanha de conscientização, a gente ainda enfrenta problemas causados pela pandemia. E agora vamos com a notícia, né, daquele VT que nós demos agora há pouco e tivemos um probleminha técnico aqui. A possibilidade de cassação do deputado Fernando Cury, do Cidadania, acusado de assédio contra a deputada Isa Pena, do PSOL, voltou a movimentar a Assembleia Legislativa de São Paulo ontem, quarta-feira. Essa movimentação continua ainda hoje. Parlamentares foram convocados para uma reunião de colégio de líderes com os membros do Conselho de Ética. Uma sessão extraordinária está agendada agora pela manhã, com o objetivo de dar continuidade ao processo de discussão e votação deste projeto. Vamos ao VT. De 2021, que decreta a perda temporária do exercício do mandato do deputado Fernando Cury, do Cidadania, pelo prazo de 119 dias. O projeto é decorrente da representação da deputada Isa Pena, do PSOL, contra o deputado por quebra de decoro parlamentar em ato ocorrido no plenário Juscelino Kubitschek. A reunião extraordinária virtual sob a condução Nós tivemos um probleminha novamente, daqui a pouco a gente resolve isso e volta com esse VT completo para você. Aconteceu no início desta semana, em ambiente virtual, a reunião das comissões conjuntas de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Planejamento e Saúde, onde foi aprovado o texto substitutivo ao projeto de lei 108 de 2021, de autoria do deputado Paulo Fiorilo, do PT, que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo estado de São Paulo. Os parlamentares discutiram e votaram 4 relatórios, o do deputado Gilmar Santos e do deputado Wellington Moura, ambos do Republicanos, o do deputado Paulo Fiorilo, do PT, e do deputado Ricardo Melão, do Novo. O novo texto autoriza o governo estadual a adquirir, distribuir e aplicar vacinas liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, desde que tenham sido aprovadas por agências estrangeiras. O Instituto Butantan conseguiu que a Anvisa autorizasse o teste. O soro ele vai ser testado em 2 cidades, Santos, no litoral, e Araraquara, no interior. Araraquara, que todo mundo acompanhou, a gente vem discutindo aqui na Assembleia há algum tempo, a quantidade de óbitos, a situação de colapso do sistema de saúde, assim por diante. Com a medida adotada na Prefeitura pelo lockdown, conseguiu fazer com que houvesse uma diminuição de óbitos e de internações. Essa medida da Anvisa possibilita que a fase 3 do soro possa ser testada. O substitutivo também permite a aquisição por empresas privadas, desde que imunize os funcionários gratuitamente. Tudo será, muito importante para a gente poder vencer esse vírus que, me parece, no Brasil está invencível. Agora, o caminho da iniciativa privada, que é um pouco que o Zé Américo falou, quando o Zé falou que ele concorda, e eu estava com ele no congresso aliás, no Colégio de Líderes, nos termos da legislação nacional já existente, que ela saiu muito bem amarrada, deputado Edmir Chedid. Nós não correremos o risco, de ter essa ação concorrente, quer dizer, quem tem dinheiro leva
né? Ultrapassa as faixas prioritárias e por aí vai. Nós não correremos esse risco. Para efetivar as compras, o governador poderá abrir crédito adicional especial por meio de decreto. O texto segue agora para discussão e votação em plenário, numa sessão extraordinária. O deputado Gilmaci Santos fez um alerta sobre a aprovação do projeto de lei que está baseado em um decreto encerrado em dezembro do ano passado. No meu entendimento, esse substitutivo e o projeto substitutivo propriamente dito só vai ter valor aqui no artigo que nós estamos falando do CADIM e autorizando o governo a abertura de crédito. Tudo que diz respeito à vacina relacionado à Covid não tem efeito. Por quê? Porque esse decreto, a qual nós estamos baseando, ele se encerrou em 31 de dezembro de 2020. Eu queria dizer aos senhores que o mérito de todos é maravilhoso, mas é impossível hoje nós acrescentarmos e acatarmos, no nosso parecer, qualquer categoria que venha ser vacinado de maneira antecipada. Nós estamos aí um pouco lenta, mas está caminhando a vacinação. Em São Paulo, nós já estamos aí, as pessoas de idade de 68 anos, 69 anos. Daqui a pouco vai chegando a minha idade, que agora, a semana passada, eu completei 60, tenho certeza que logo estarei sendo vacinado. Dia 5, começam os policiais, 180 mil profissionais, homens e mulheres da Polícia Militar. Dia 12, os profissionais da educação, 350 mil pessoas sendo vacinadas. E assim sucessivamente. Então, nós temos aí várias categorias que os nossos deputados gostariam de colocar na frente. Eu concordo, todos eles, o mérito é maravilhoso. Só que é impossível hoje nós aceitarmos e acatarmos qualquer tipo de sugestão que caminhe nessa direção. A matéria autoriza a utilização em ambiente hospitalar do soro anti-Covid desenvolvido pelo Instituto Butantan. Aprovado o relatório do deputado Gilmaci Santos. Precisa, né? O resultado, acho que todo mundo já percebeu que foi evidente. Essa medida, válida até 31 de dezembro de 2022, pretende colaborar com os efeitos econômicos negativos causados pela crise sanitária. Somente a partir de amanhã vai ser possível saber quem tem direito a receber o auxílio emergencial do governo federal. Isso porque o sistema online ainda está sendo concluído pelo Ministério da Cidadania. O benefício será pago em 4 parcelas, no valor de R$ 250 por família. O auxílio vai ser diferenciado para mulheres, chefes de família, individualmente. O valor do benefício é de R$ 150. A consulta vai estar disponível pelos sites do Ministério da Cidadania e também na Caixa Econômica Federal. Anote aí, consulta-auxilio.cidadania.gov.br. Consulta ou auxilio.caixa.gov.br ou pelo telefone 111. É preciso informar o CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Mais de 40 milhões de brasileiros devem receber o auxílio emergencial nessa nova fase de 2021. Jornal da Rede Alesp. E no pior momento da pandemia, com a economia desestabilizada, desemprego em alta, saúde pública em colapso, o brasileiro ainda tem de enfrentar mais um problema: o aumento dos remédios, autorizado pelo governo federal. O reajuste válido a partir de hoje é de 10% em média. O aumento já pode ser aplicado pelas farmacêuticas, mas cabe às empresas definirem os novos preços. Pela legislação em vigor, o reajuste anual dos preços de medicamentos é definido considerando a inflação, além de outros indicadores do setor. Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Fábio Oliveira.
ele que é psicopedagogo, né? Do Centro Autista de Osasco. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. É com muito prazer que vou até essa emissora para a gente falar desse tema tão importante. Obrigado pelo convite. Obrigado você por tê-lo aceito. Fábio, você poderia explicar, por gentileza, em linhas gerais, o que é o transtorno do espectro autista? Bacana. Toda vez que a gente pensar em autismo, a gente tem que pensar em indivíduos que têm prejuízo em 3 áreas: comunicação, imaginação e interação social. O que é importante a gente pensar também é que esses 3 prejuízos, eles não são da mesma intensidade em todos os indivíduos. O que eu quero dizer? Nem todo mundo tem 100% de prejuízo na comunicação, 100% de prejuízo na imaginação e 100% de prejuízo na interação social. Como tem essas anuâncias, tem um cara que pode ter 10% de prejuízo na comunicação, 30% de imaginação, 90% na interação social, isso é o que difere cada indivíduo com autismo. Então, bora. Todos estejam dentro do mesmo diagnóstico, o que muda é o quanto cada um é acometido dentro dessas 3 áreas. Isso é o que define o autismo. Então, pelo que eu entendi, aí me corrija se eu estiver errado, apesar de repente, ali todos serem autistas, tem uns que têm um pouco mais de dificuldades no dia a dia que os outros. Isso, exatamente isso, exatamente isso. É o que difere cada indivíduo. Por isso que a gente chama de espectro. O que é esse espectro? A gente tem um marcador que é o grave e a gente tem outro marcador que é o leve. O que transita de um ponto ao outro são todos autistas. O que difere dessas pessoas é o quanto cada um é acometido dentro dessas 3 áreas. Fica bem claro? Exatamente. E Fábio, o que vocês procuram, objetivam, né, com esse dia da conscientização? Vocês querem realmente que mais pessoas entendam o que é o autismo, até para saber lidar melhor com as pessoas que sofrem desse problema? Isso. Na verdade, o dia 2, a importância do dia 2, ela vem primeiro para a gente desmistificar o que é autismo, né? Porque toda vez que a gente fala para alguém, meu filho tem autismo, a pessoa já imagina o indivíduo que vai ficar num canto se balançando. Então, o dia 2 ele vem para desmistificar isso, né? Trazer um pouco mais de informação e dizer também que essas pessoas elas têm condição de estar dentro dessa nossa sociedade produzindo. Então, a ideia é chamar a sociedade para esse olhar do indivíduo autista e um olhar sem esses preconceitos concebidos, e sim olhando para esse indivíduo que tem condição até de ter uma vida bastante próxima do normal, que é trabalhar, estudar, constituir família, essas coisas todas. Fábio, essa é a ideia do dia 2. Fábio, você usou a expressão, esses preconceitos. Na nossa sociedade ainda existe muito esses preconceitos. Muitas vezes a pessoa realmente acaba, como você falou, imaginando que um autista é um incapaz de viver em sociedade. Isso, e isso é muito forte. Por quê? Pensando no indivíduo autista, como nós não temos nenhum marcador biológico, isso não aparece na face, né? Que é o contrário da síndrome de Down. Você olhou para o indivíduo com síndrome de Down, trissomia 21, todo mundo é igual. Você olha para os meninos autistas, como não tem nenhum marcador em que os seus olhos possam ver, esses meninos estão montadinhos. Então, você olha, esse menino, teoricamente, não está faltando nada, é só falta de educação, né? E aí, com isso, você já julga o cuidador. Isso é um preconceito. Por quê? Porque você está olhando aquele indivíduo, não sabe como ele funciona, e aí você está dizendo que o cuidador é que está com problema. Então, a grande dificuldade é, como não temos nenhum marcador, esses meninos são sempre pré-julgados. Meninos e meninas, né? São sempre pré-julgados. E como a gente tem, historicamente, o pensar de que esse indivíduo autista é um indivíduo incapaz, que vai ficar num canto, que não gosta de abraço, não olha, não fica junto, a gente acaba não incluindo este indivíduo dentro desse nosso universo, dentro dessa nossa sociedade. O diagnóstico do autismo, ele ocorre mais ou menos com qual idade da criança? Porque eu acredito que quanto antes ter esse diagnóstico, melhor a forma de lidar com esse problema, né? Isso, sempre, né? O diagnóstico precoce, intervenção precoce e prognóstico melhor.
Hoje é possível fechar o diagnóstico de autismo a partir de 1 ano e 8 meses. Já é possível fechar o diagnóstico. Como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico de autismo, ele é por observação ao comportamento. Não tem nada que a medicina nos mostre que esse indivíduo é autista. O que é feito é solicitado para a família, os médicos solicitam para a família vários outros exames para a gente ver se não tem mais nada, porque o diagnóstico de autismo, ele é comportamental. É como a criança funciona. Então, uma criança com 1 ano e 8 meses, se a gente pensar numa escala de desenvolvimento de Piaget, ela tem bastante prejuízo no funcionamento. Então, já começo a pensar que essa criança já precisa de uma intervenção. Fábio, mas a partir de 1 ano e 8 meses é possível fechar o diagnóstico. Fábio, o fato de uma criança demorar um pouco mais que a média das crianças para andar, para falar, isso pode ser um sinal de autismo? É necessário ligar o alerta e talvez procurar um médico para ver isso? É necessário ligar o alerta porque já tem 2 prejuízos aí significativos. Não significa que ela está dentro do espectro, mas são 2 sinais muito significativos. Por quê? Porque todo ser humano, alguns com um pouquinho mais de atraso, 8 meses, alguns menos, mas 2 anos é muito tempo. Independente do diagnóstico, essa criança já está com o atraso. É claro que dentro da nossa área, pensando mais no tema que a gente está tratando, que é autismo, é importante sim a gente pensar nisso. Aí, junto disso, você vai me dizer, olha, Fábio, não está conseguindo andar, não está se comunicando e também não está tendo interação ocular. Opa, aí eu já tenho 3 pontos bastante fortes que eu preciso olhar. E quando se descobre o autismo, nessa criança ainda muito novinha, você falou ali 1 ano e 8 meses mais ou menos, o que pode ser feito como tratamento a partir de então? Terapia comportamental. Fono, porque a gente já tem aí uma condição, um prejuízo na comunicação, então vamos já fazer uma intervenção de fono para a gente conseguir organizar essa questão da comunicação. E uma terapia ABA, que a gente vai organizar este comportamento. Lembra que ela está com alguns prejuízos no comportamento? Então, a terapia ABA vai organizar exatamente esses comportamentos. Aquilo que está em atraso, a gente vai tentar trazer para um plano mais equivalente através dessa terapia. Então, essas 2 coisas a gente já faz de cara. Agora, Fábio, eu costumo me colocar sempre no lugar de quem está em casa nos assistindo, né? Eu fico imaginando aqui quem está nos assistindo nesse momento, tentando entender melhor esse assunto, e acredito que uma preocupação desse espectador seja a fase que a criança vai para a escola, né? Porque acaba sendo uma fase que ela passa a interagir com outras crianças, que ela passa a ter que se comunicar com outras crianças. Como que se dá para um autista esse momento de início da fase escolar? Então, quando a gente fala de escola, a gente tem um problema muito significativo, né? Porque a gente ainda não entendeu, quando eu digo escola, eu sou professor de escola pública, tá? Quero deixar isso bastante claro, sou professor de escola pública. A gente fala pouco sobre essas deficiências dentro de escola. Com isso, a gente acaba oportunizando a frase do eu não estou preparado para isso. Tá? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que as escolas a gente ainda está engatinhando neste processo para que as escolas sejam um ambiente de fato onde a gente possa dizer, olha, as escolas estão promovendo a inclusão de fato. Não estou dizendo que não tem, mas o que tem é muito pouco. É muito pouco. Né? Então, a gente precisa... É que essa discussão de escola, a gente faz um desdobramento aí. Né? Como é que a gente vai promover a inclusão se dentro da formação dos professores você não tem este tema? Então, ele já sai da faculdade sem falar disso. Quando ele chega na vida prática, que é a hora de exercer a função, ele tem um aluno com deficiência ou autismo dentro da sala de aula. Ele não aprendeu lá na formação. Como é que ele vai fazer agora? Entende? Entende que a gente tem aí uma questão histórica dentro desse processo de inclusão dentro da escola? Agora, Fábio... Então, a gente precisa melhorar a base, que é a formação, para a execução ser melhor. Como a gente não tem isso, o que a gente precisa melhorar dentro das escolas? São as discussões sobre isso.
Mas, Fabio, uma curiosidade. Quando você fala dessa dificuldade de formação do profissional, do professor, que vai lidar diretamente com as crianças, isso se refere somente às escolas públicas ou até mesmo as escolas privadas também sofrem com a falta dessa qualificação? Todas as escolas. Porque o cara, quando está fazendo pedagogia, ele não sabe onde ele vai trabalhar. Então, ele já vem mal formado da pedagogia, da educação. Para onde ele vai levar essa ausência de informação, né? Então, é dentro da escola pública, é dentro da escola privada, é dentro da educação como um todo, privada e pública. E o que fazer para mudar isso, Fabio? A gente precisa melhorar o nosso campo de formação e a gente precisa falar mais disso. Por exemplo, a gente fala de autismo no dia 2 de abril. Só que esses meninos estão transitando dentro das escolas o ano todo. Então, as escolas precisam falar mais disso. As escolas precisam promover mais encontros para falar disso. Porque a gente desmistifica o tabu, o assunto fica conhecido e fica muito mais fácil para a gente promover, de fato, a inclusão. Então, quer dizer, o espaço que nós estamos tendo aqui, hoje, é fundamental e, além disso, ele não pode ocorrer só em abril. Tem que ocorrer em diferentes momentos do ano. Exatamente isso, é fundamental. E eu diria um pouco mais, e aí agora vou ser um pouco ousado no convite a vocês. Eu espero um dia que a gente possa fazer essa conversa e a gente coloque o autista junto. Perfeito. Para que as pessoas possam vir dele. Qual é a expectativa dele com relação à formação? Quais foram as dificuldades dentro da escola? E aí a gente vai ter... Tudo isso que eu estou te dizendo é de um pesquisador. A gente vai ouvir, de fato, alguém que vive isso. Convido vocês para a gente fazer essa conversa. Fabio, convite aceito. Logo em breve, deixa passar esse momento de pandemia aí, a gente vai fazer alguma coisa legal sobre esse assunto. Então eu conversei aqui com Fábio Oliveira, ele que é psicopedagogo e diretor do Centro Autista de Osasco. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês e vamos juntos aí para que a gente possa tornar a nossa sociedade acessível a todas as pessoas. Um forte abraço a todos vocês, paz e saúde. E o programa Bolsa Trabalho tramita em regime de urgência aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O projeto de lei de autoria do governador busca implementar um auxílio de R$ 450, válido por até 5 meses para pessoas desempregadas durante a pandemia. Segundo o texto, os beneficiados poderão realizar cursos de alfabetização e qualificação após receberem todas as parcelas. Para ter acesso à bolsa, as pessoas não podem estar inscritas em programas de assistência social ou seguro-desemprego. O presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, do PSDB, comentou que o Legislativo paulista precisa estar à frente de medidas que contemplem o cidadão na crise do coronavírus. Que é um projeto para a gente poder fazer aquele antigo Bolsa Trabalho, que as pessoas vão se capacitar, vão poder trabalhar nos seus municípios e isso receber uma ajuda de custo do governo de São Paulo, fazendo um complemento à ajuda que nós temos aí junto ao governo. A deputada Letícia Aguiar, do PSL, atendeu ao apelo do prefeito de Aparecida, Luiz Carlos Siqueira, e esteve na cidade para fazer a doação de 1.000 litros de leite e 500 litros de iogurte ao Fundo Social de Solidariedade. A parlamentar procurou a Cooperativa de Leite de São José dos Campos e comprou os 500 litros de leite. O diretor-presidente da Cooper se sensibilizou e doou leite e iogurte. Ela agradeceu à cooperativa que abraçou essa missão para essas famílias que estão passando necessidades. A cidade tem mais de 36 mil habitantes e vive do turismo religioso, que atualmente encontra-se no meio de um caos, com as restrições de circulação por causa da pandemia do novo coronavírus. Jornal da Rede Alesp. Com mais de 15 mil vidas ceifadas pelo novo coronavírus no estado de São Paulo, março foi o mês com mais mortes por Covid-19 nos municípios paulistas.
Essa marca corresponde a 1/5 dos mais de 75 mil óbitos no estado, em decorrência da doença, registrados na pandemia até o início de abril deste ano. Além disso, outra variante do vírus da Covid-19 foi identificada recentemente em Sorocaba, aqui no interior paulista. Diante dessa situação, nesta semana, São Paulo antecipou a imunização para idosos com 68 anos de idade. Destinou novas doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde e garantiu mais leitos de UTI no Hospital das Clínicas da capital para pacientes com Covid-19. Confira os detalhes dos anúncios feitos ontem pelo governo paulista. No início da manhã, em um evento no Instituto Butantan, o governador de São Paulo, João Dória, confirmou a liberação de uma nova remessa de doses da vacina Coronavac ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Estamos entregando agora mais 3.400.000 doses da vacina do Butantan para a imunização dos brasileiros em todo o país. Esse caminhão que está aqui, ao lado de outros dois, vão encaminhar essas vacinas para o Ministério da Saúde. Daqui a pouco, todo o Brasil estará recebendo mais 3.400.000 doses da vacina do Butantan. Com essa entrega de hoje, temos agora 36.200.000 doses da vacina do Butantan para o braço dos brasileiros. Muito orgulho aqui ao lado do Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, nosso Butantan de São Paulo, cumprindo o seu dever, a sua obrigação de salvar a vida de milhões de brasileiros com a vacina do Butantan, a vacina de São Paulo, a vacina do Brasil. Um pouco mais tarde, já em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o governador anunciou a antecipação da vacinação para idosos com 68 anos e destacou ainda que o Hospital das Clínicas de São Paulo contará com novos leitos de UTI para a recuperação de pessoas com Covid-19. O governo do Estado de São Paulo antecipa a vacinação dos idosos com 68 anos para sexta-feira, dia 2 de abril. A vacinação desta faixa etária de 68 anos estava prevista para começar na segunda-feira, dia 5 de abril. Foi antecipada para a próxima sexta-feira, depois de amanhã, dia 2 de abril, em todo o estado de São Paulo. Serão imunizadas 340 mil pessoas nessa faixa etária de 68 anos. E com isso vamos acelerando a vacinação nas faixas etárias a partir dos 60 anos e tendo a possibilidade hoje de anunciar que já nesta sexta-feira as pessoas com 68 anos estarão sendo imunizadas nos postos de vacinação em todo o estado de São Paulo. O Hospital das Clínicas, repito, o maior complexo hospitalar de toda a América Latina, está ampliando o número de leitos para o atendimento a casos de Covid-19. Serão abertas mais 58 vagas de UTI e 75 de enfermaria. Com isso, o Hospital das Clínicas chega a 628 leitos exclusivos para o atendimento de casos graves de Covid. A contratação das equipes que vão trabalhar nesses novos leitos foi financiada integralmente com doação privada, R$ 5.400.000 de um funding, de um financiamento a fundo perdido por empresas privadas que estão contribuindo nesta iniciativa. A secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Patrícia Ellen, ressaltou a aquisição de mais 2.000 cilindros de oxigênio para as cidades paulistas. Nós temos aqui a boa notícia desse esforço da mobilização que começou nas últimas semanas. Nós já mostramos aqui que houve um aumento de 40% na demanda de oxigênio em todo o estado, e agora um pouco mais, dado que o nosso sistema inteiro, o secretário Jean vai dar detalhes, mas nós aumentamos a quantidade de leitos em todo o estado, governador, em mais de 50% em um mês, para atender a população. Por isso que o estado não teve colapso, mas exatamente honrando o seu compromisso de garantir que todos sejam atendidos, nós temos esse desafio de lidar com a demanda adicional de oxigênio. Como crescemos a demanda em hospitais de pequeno porte, em UPAs, aumentou a demanda de cilindros. E com isso nós tivemos que mudar o perfil do abastecimento. Isso já foi dito em semanas anteriores.
O governador pessoalmente se reuniu com toda a cadeia de suprimento de cilindros e de oxigênio. Nós fizemos um mapa com o setor privado, com a colaboração da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, com a Invest São Paulo, e identificamos que existem 120 municípios em situação de emergência necessitando cilindros. Por isso, nós conseguimos, através dessa mobilização, disponibilizar em tempo recorde 3.000 equipamentos para garantir o abastecimento de oxigênio na rede de saúde imediatamente. A recém-lançada campanha Vacina contra a Fome em São Paulo foi mostrada pela secretária estadual de Desenvolvimento Social, a Célia Parnes. É uma grande campanha de sensibilização, de voluntariado, a fim de mobilizar a população a doar 1 quilo de alimento não perecível ao se dirigirem aos postos de saúde, se possível, dentro da capacidade de cada um. Cada cidadão ou cidadã pode levar 1 quilo de arroz, feijão, macarrão ou leite em pó nos postos de vacinação indicados pelos municípios. Eu quero agradecer aqui a cada um dos quase 400 prefeitos e municípios que aderiram já a essa primeira leva de mobilização, cidades em todas as regiões administrativas e que já estarão prontas a receber os alimentos a partir do dia 5/4. Os municípios que já fazem parte dessa mobilização constam deste site, vacinacontrafome.sp.gov.br. Rocieli Soares, que é o secretário estadual de Educação, apresentou em detalhes a retomada do programa Merenda em Casa. Em relação ao programa, nós refizemos as chamadas públicas, todos os processos, então nós vamos continuar com o atendimento presencial. Aliás, nós continuamos autorizando, inclusive, a volta às aulas, as escolas, tanto públicas quanto particulares, podem e devem atender aqueles alunos que mais precisam nesse momento. Isso é fundamental. O Estado não proibiu e não irá proibir, inclusive tornou essencial a educação, justamente para este momento de apoio àqueles que mais precisam. Obviamente, sempre que puder, fique em casa, mas para aqueles que precisam, a escola estará sempre à disposição. E a gente vai atender presencialmente ainda o atendimento da merenda escolar, como a gente tem feito nessas semanas. Especialmente para os alunos, obviamente, vulneráveis, mas aberto para todos aqueles alunos que precisarem ou desejarem. E para reforçar, para ir além do atendimento presencial, que continuará sendo feito, nós temos a volta do Merenda em Casa, que é um auxílio de R$ 55,00 por mês. A empresa que participou do chamamento e ganhou foi a PicPay, que foi a mesma que fez no ano passado. Pode passar? Uma diferença importante, né? Nós começamos no ano passado, governador, com 720 mil estudantes. E fomos crescendo, porque a pobreza, infelizmente, cresceu no Brasil, inclusive por falta de ajuda neste momento do governo federal, acaba auxiliando ainda mais a nossa ajuda. Então, nós vamos atender 920 mil crianças, famílias que precisam, neste momento, com R$ 55,00 por mês. Se tivermos outras crianças que, porventura, não estejam no cadastro, a Secretaria também atenderá. Então, se porventura tivermos alguma criança que não esteja contemplada neste momento e for necessário, nós vamos fazer. É um investimento de R$ 56 milhões ao mês. Nós já faremos agora no mês de abril e, ao final do mês de abril, avaliaremos como estaremos, obviamente, no mês de maio e, eventualmente, continuaremos fazendo se for necessário. Governador, pagamos este valor no dia 7 de abril, na próxima quarta-feira. Por isso é muito importante essa velocidade para que as pessoas tenham esse auxílio nesse momento que precisa. Já o secretário estadual de Saúde, o Jean Gorenstein, fez atualização das informações sobre a Covid-19 aqui no estado de São Paulo. As taxas de ocupação nas unidades de terapia intensiva hoje em todo o estado já compõem 92,2%, a Grande São Paulo 91,8% e temos 12.975 pacientes internados nas nossas unidades de terapia intensiva. Para se ter uma ideia, nós tínhamos agora na segunda-feira
12.945. Portanto, a ascensão, apesar de estar ocorrendo, ela vem no numerário muito menor do que aquilo que nós vínhamos acompanhando nas últimas semanas, com centenas de novas admissões nas unidades, o que fez com que o Estado tivesse toda a preocupação na ampliação de leitos, como foi feito. Desde o dia 28 de fevereiro até a data de ontem, 30 de março, foram abertos 4.695 leitos de unidade de terapia intensiva. Foram mais de 50% daquilo que nós já tínhamos no passado, totalizando 14.079 leitos em UTI. E continuamos nessas aberturas para acolher novos pacientes. É óbvio que nós vamos continuar fazendo o controle da pandemia, mas nós temos que garantir essa assistência, como o que foi anunciado hoje com a abertura de novos leitos, seja de enfermaria ou unidade de terapia intensiva na rede do Hospital das Clínicas. Dimas Covas, que é o diretor-presidente do Instituto Butantan, falou sobre uma variante do vírus da Covid-19 identificada recentemente em Sorocaba, no interior paulista. Nós terminamos a análise do material genético da rede de laboratórios com o Butantan e universitários que estão fazendo esse trabalho. E em Sorocaba foi identificada uma variante e que foi submetido, inclusive, o trabalho já descrevendo essa variante. É uma variante assemelhada à variante da África do Sul, embora não haja histórico de viagem ou de contato com viajantes da África do Sul. Então, portanto, também existe a possibilidade de que seja já uma evolução da nossa P1 em direção a essa nova mutação da África do Sul. No final do encontro com os jornalistas, o governador João Dória pediu que todos mantenham os cuidados necessários, inclusive no feriado de Páscoa. Queria desejar a todos que estão nos acompanhando presencialmente e virtualmente que tenham uma Páscoa em paz, em harmonia, em família, com saúde, com proteção. O mesmo para a comunidade judaica, na Páscoa judaica, da mesma forma, que estejam em paz e com saúde, e todos nós possamos fazer as nossas orações. No início da manhã, em um evento... E você que estava acompanhando o Jornal da Rede Alesp só pelo YouTube, você pode nos acompanhar também pelo sinal aberto da TV, porque o plenário está encerrado pela manhã e volta no decorrer da tarde, acho que acredito por volta de umas 2 horas. E vamos aqui com mais notícias. O Brasil voltou a ter o seu pior dia da pandemia, com recorde de 3.950 mortes por Covid registradas nas últimas 24 horas, totalizando na noite de ontem, quarta-feira, 321.886 óbitos. Com isso, o mês de março se encerra com um montante de 66.868 óbitos. Isso é mais do que o dobro das mortes anotadas em julho de 2020, o segundo pior mês da pandemia. A média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias chegou a 2.971, pior marca no índice pelo 6º dia consecutivo, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de mais de 42%. Indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. A média indica que o Brasil anotou pela primeira vez mais de 20 mil óbitos em uma semana. É o que mostra o novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, consolidados às 8 horas da noite de ontem, quarta-feira. Já são 70 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. O país completa agora 15 dias com essa média acima dos 2.000 mortos por dia. E já é o 5º dia com a média acima da marca de 2.500 mortos, aproximando-se agora da média de 3.000 vidas perdidas por dia. Jornal da Rede Alesp.
E o Jornal da Rede Alesp vai agora para um breve intervalo e nós voltamos com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.